Olá, hoje o Money Report recebe Hans Lin. Ele é chefe do banco de investimento do Bank of America Merrill Lynch. Ele vai falar com a gente sobre perspectivas de bolsa de valores e da economia do Brasil. Bom, Hans, obrigado por ter vindo. Né? Obrigado você por me ter aqui. Legal. Bom, a gente está mais ou menos no meados de fevereiro. O que você acha, né, que já dá para dizer nesse 1 mês e meio do governo Bolsonaro, as perspectivas econômicas? Para onde você acha que o país está indo? Olha, eu acho que desde as eleições, na verdade, eu tenho tido surpresas positivas, né, com o governo. Se você olhar, uma dos grandes questionamentos lá atrás, quando o governo Bolsonaro o presidente foi eleito, era um pouquinho de governabilidade. Se você olhar hoje, depois desses 4 meses aí pós-eleição, a gente vê que realmente acho que foi feito um esforço de ter uma governabilidade. Você tem um presidente da Câmara, que foi eleito, Rodrigo Maia, que tem um alinhamento com, acho que um fator mais importante em que eu acho que a população e os empresários, os investidores esperam desse governo, que é a reforma da Previdência, né? Acho que tem um alinhamento ali. Eu acho que o fato da eleição do Senado ocorrer e ter um presidente no Senado que é alinhado ao mesmo partido do presidente da Câmara e também do ministro-chefe da Casa Civil, também é um fator bom para que você construa essa governabilidade. Foi um dos grandes questionamentos lá atrás, né? Então eu acho que nesse ponto de vista o governo está indo muito bem, né? No segundo ponto, a gente já vê o governo basicamente caminhando para o que ele defendeu durante a campanha. Então, do ponto de vista econômico, aquela agenda liberal, então a gente já está vendo isso. E do ponto de vista, acho que tem 2 grandes pontos, né? O econômico e o social / segurança. E aqui a gente também tem visto progressões do ministro Moro, né? Então, acho que, overall, se eu olhar aqui 2 meses após a posse, super positivo, né? A gente tem visto, inclusive, uma esperança voltando tanto dos empresários e investidores aqui no Brasil, que eu acho que faz um tempo que eu não via. Então, o humor dos investidores é bom? É muito bom, é muito bom. Acho que a gente já vê empresários, executivos e investidores, principalmente empresários executivos, falando em investimentos novos. Sim. E o que você fala para os investidores de vocês a respeito da aprovação da reforma da Previdência? Vocês acham que vai ser um processo longo ou vai conseguir aprovar em poucos meses? Não acho que é um processo curto, tá? Obviamente que a Previdência tem que ir para o Congresso, vai ter uma discussão da medida ou do que o governo mandar lá, vai ter uma discussão, uma negociação, vai ter um vai e vem aqui para você chegar na reforma final. Agora, eu acho que a expectativa que existia lá atrás, você tinha uma previdência sendo desenhada do governo Temer, que falava-se de figuras de 600 bilhões, né, de economia. Nós estamos falando aqui, tem rumores de uma nova previdência, que nós temos aí 1 trilhão, né? Vai ser os 600, vai ser 1 trilhão, provavelmente vai ser alguma coisa no meio do caminho. Mas para a expectativa que tinha antes das eleições se confirmarem, ou mesmo logo depois das eleições, eu acho que a expectativa era de uma previdência do Temer aguada, né? E hoje nós estamos falando alguma coisa no meio do caminho entre o que era do Temer e alguma coisa melhor, né, do ponto de vista fiscal para o país. Então, acho que está indo super bem. Do ponto de vista de timing, eu acho que com esse alinhamento do Congresso, né, Câmara e Senado, provavelmente a gente vai ver uma coisa caminhando. Não vai ser, olha, tudo aprovado em abril, mas a gente está escutando aqui que é muito factível, sim, no terceiro tri a gente ter uma reforma da Previdência aprovada. Qual a recomendação que vocês fazem para os seus clientes a respeito de bolsa no Brasil? Olha, a gente, na verdade, acredita que a bolsa deveria estar andando. Nosso analista
que faz target e pesquisa a bolsa, ele tem, na verdade, o target price para o final desse ano de 120 mil pontos no Bovespa. Tá? E aí, obviamente, tem diferentes setores que a gente acredita que pode ser interessante. Quais são esses setores? Olha, a gente tem visto, do ponto de vista de movimentação, de atividade, a gente acredita que você tem alguns bolsões aqui, né? O setor de infraestrutura, eu acho que vai ser um setor bastante interessante, porque é um segmento em que a gente precisa investir mais, né? Precisa investir mais para que a gente crie um crescimento sustentável maior no Brasil. Hoje o crescimento sustentável, na minha opinião, é alguma coisa entre 3% e 5%. Com o investimento em infraestrutura, isso aqui pode subir para 5%, 7%. Né? Então, você precisa de investimento para você ter mais produtividade. Então, o setor de infraestrutura é definitivamente um que, neste novo governo, acho que vai ter muita atividade. Eu acho que um setor, outro, que a gente está ganhando de novo de volta a confiança do consumidor, é o que impulsiona o varejo e o consumo, né? E acho que esse é um setor que deveria ter atividade também. E a gente tem visto mais recentemente no Brasil o que a gente chama dos setores de tecnologia e disrupção, digamos assim. Então você usa a tecnologia para criar novos modelos de negócios ou até mudar modelos de negócio para trazer mais produtividade em setores. Então, coisas do tipo usar inteligência artificial para as fintechs, né? Você, por exemplo, a mobilidade urbana, você ter a economia compartilhada, né? Então, desde um Uber da vida até as patinetes e as Yellows da vida, né? Até a parte de logística, onde você tem o iFood, a Rappi, a Log. Então, essa parte onde você usa a tecnologia para aumentar a eficiência, a gente tem visto também um interesse de investimento e de investidores. Você acredita que esse ano vai ter muitos IPOs? Eu acredito que a gente está caminhando para ter um ano bom, sim. Se você olhar o pico do mercado brasileiro foi em 2007, né? Então basicamente 12 anos atrás. Eu acho que a gente já vê o mercado razoavelmente ativo. A gente fez a abertura de mercado de equities esse ano pós a eleição do presidente Bolsonaro com a follow-on da Localiza, né? A gente levantou 1,8 bilhões de reais para a Localiza no mercado de ações. A gente também reabriu o mercado de dívida internacional para a Suzano, foram 750 milhões de dólares. Então estamos vendo um mercado construtivo. Se eu olhar, em 2007 foram mais de 60 transações no mercado de renda variável, né? Trazendo dinheiro para as empresas, para financiar crescimento para elas. O ano passado, se você olhar, foi um ano de 30 bilhões de reais no mercado de renda variável. O ano de 2017 foi 40. Esse ano a gente está vendo um pipeline interessante. Então já existem transações, uma dúzia de transações aí que representam quase 20 bilhões de reais sendo trabalhadas. Existem mais 25, 30 transações que são mais quase 40 bilhões de reais que estão sendo discutidas, né? Além disso, eu acho que ainda pode ter mais 20, 30 bilhões de reais de outras potenciais transações que nem estão sendo discutidas hoje, né? Que são empresas que teriam condições de ir para a Bolsa, sim. Então, eu vejo um ano construtivo como um todo. Obviamente que quanto melhor for a reforma, quanto melhor for
porque a reforma, na verdade, vai trazer confiança, Sim. confiança para os investidores. Então, quanto melhor for a reforma, mais confiança o empresário vai ter para fazer o investimento. Isso deveria gerar criação de empregos, né? Criação de empregos, você traz basicamente confiança para o consumidor, e aí você tem aquele ciclo virtuoso em que o consumo melhora, o varejo melhora, então o crescimento vem. Né? 2 pontos são fundamentais para a confiança dos empresários: juro e inflação. Eles continuam baixos na visão de vocês? Acho que sim. Esse é um outro fator, na verdade. A gente tem uma conjugação de fatores aqui para me deixar bastante positivo. Acho que, diferente de muitos anos já, a gente tem um governo liberal, né, com uma inflação baixa, abaixo de 4%, com uma sustentabilidade, né? Então acredito que essa inflação abaixo de 4% está aí para ficar. O que está mantendo os juros baixos, 6,5%, já está há algum tempo. A última vez que a gente teve uma inflação mais baixa de 7,25%, ela rapidamente voltou para 14%. Né? Agora nós estamos vendo, dada a inflação baixa, uma manutenção de juros num patamar razoável baixo, né? Abaixo de 7%. Então, isso tudo cria aí seu ciclo virtuoso, né? Porque juros baixos traz mais, o custo de capital diminui e traz uma confiança para o empresário fazer um investimento que cria emprego, que cria consumo. Então, você gira naquele ciclo virtuoso bom e isso, obviamente, é bom tanto para a economia quanto para os investimentos financeiros, a bolsa e outras coisas. Legal. Você acredita que a gente está entrando num período longo, um ciclo positivo de alta na economia e na bolsa? Eu acho que existe o potencial. Então, como a gente falou, acho que os fatores estão aí, fazia muito tempo que esses fatores, essa conjugação de fatores não estavam, né, aí. O último ciclo de crescimento e pujança no Brasil foi mais ou menos entre 2004 e 2005 até 2011 e 2012. Então, vamos falar, foram seus 7 anos. Né? Agora, se tudo der certo, se a gente tiver uma boa reforma da Previdência, tem outras reformas, a Previdência é a principal, mas tem outras, né? Reforma fiscal, tem outras coisinhas para serem feitas. Né? Se a gente tiver essas reformas estruturantes, se a gente tiver um investimento, criação de emprego, né? E o consumo vindo junto, a gente pode ter aí seus 10, 15, 20 anos nesse ciclo. Tá? Essa é um pouco da minha expectativa. Legal. Os estrangeiros, quando é que eles vão voltar para a Bolsa? Né? Essa é uma discussão que está tendo muito, o estrangeiro está com medo e está esperando a aprovação da reforma da Previdência. É isso mesmo? Eu não acho que o estrangeiro está com medo, para falar a verdade. Então, a gente tem visto, sim, o estrangeiro colocando aqui e ali, tá? O estrangeiro, um pouquinho diferente do investidor brasileiro, ele está mais atento às flutuações fora do Brasil, né? Então, outubro do ano passado para cá, você teve um período de correção lá fora, né? Nos diferentes mercados. O que deixou o estrangeiro um pouquinho mais num modo de tomada de risco menor. Né? A gente tem visto que o começo do ano, na verdade, muito desse modo de tomada de risco mais conservador voltou já, porque o investidor, se você pegar os diferentes mercados, em geral, ele está ganhando dinheiro em 2019. Então, eu acho que aqui o estrangeiro ele tem olhado o Brasil, a gente tem visto vários investidores fazendo o seu trabalho de casa, mas eu acho que tem um ponto muito forte aqui que o grande fluxo provavelmente vem pós confirmada uma reforma da Previdência, porque acho que essa é a grande preocupação que existe. O estrangeiro está vendo o Bolsonaro como? Né? A imagem que tem de um governo radical, isso está diminuindo? Como é que você vê? Eu acho que o estrangeiro não conhecia, né, o que era o governo Bolsonaro, não tinha muita informação, para falar a verdade. Então, eu acho que era muito mais uma falta de informação e as pessoas tendem a fazer rótulos. Né? Então, acho que tiveram vários rótulos, né, no presidente.
Eu acho que agora, conforme o tempo está passando e conforme o presidente apontou seus ministros apontaram o próximo escalão, os presidentes das grandes estatais, os secretários de cada ministério, a gente começa a ver que a qualidade das pessoas que estão aí são muito boas. Então, eu acho que você começa a ganhar um cenário aqui, as pessoas começam a ver um pouquinho do plano que está sendo feito e ganham um pouquinho de conhecimento mais para você tirar esse rótulo, né, que foi colocado lá atrás. Então, acho que as pessoas estão conhecendo ainda o que é esse novo governo. Esse é um pouco do que eu vejo. Depois de tudo isso, o dólar como é que fica? Olha, o dólar já veio dos seus 3,90 para 3,70, por volta disso, já chegou a bater 3,60, né? Eu acho que, e aqui no Brasil, todo ciclo, quando você tem crescimento, quando você tem baixa inflação, a tendência é que o dólar se desvalorize, né? O real valorize, né? Então, quer dizer, nós estamos um dólar mais ou menos a 3,70 hoje, né? Se todo esse cenário que a gente conversou aqui, em que você vai ter um crescimento, você vai ter a volta do investimento, você vai ter emprego, a volta do consumo, a tendência deveria ser, e nos outros ciclos é isso que aconteceu, é do real se valorizar, né? Tem algum patamar que vocês acreditam? É muito difícil o patamar, mas assim, eu não acho que 3,60, 3,50 é um limite para baixo, pode ser mais para baixo ainda, né? A gente já viu aí em momentos, vamos pegar o histórico, né? 2002 o dólar chegou a bater 4 praticamente, né? E depois, com o ciclo de crescimento, o dólar foi para 1,80, 1,70, né? Vai chegar no 1,80, 1,70 hoje? Não acho, para ser muito sincero, porque tem inflação também, tem diferencial de inflação. Agora, 3,70, 3,60 definitivamente é tímido, né? Legal. Hans, muito obrigado. Obrigado você, Humberto.